O quanto você sofreu para conquistar alguma coisa é um fator determinante para o quanto você valoriza aquela conquista? O meu nome é Larissa Guerra e eu tô tão acostumada a passar perrengue na vida que quando eu conquisto algo fácil, o que é raro, eu fico procurando onde tá a pegadinha do malandro. O meu nome é Juliana Zimmer e eu tenho feito um exercício cotidiano de trabalhar o olhar para enxergar as minhas conquistas e os lugares que eu alcanço, que nunca é só sobre mim, quase como um ato político e talvez até transgressor, considerando o contexto que a gente experimenta hoje em dia. O meu nome é Marina Mels e eu tenho a meritocracia tão erradamente encalacrada no meu jeito de pensar que eu tenho a sensação de que eu não mereço nada do que eu conquistei, porque comparado às outras pessoas, talvez eu tenha sofrido menos. Sim, este é um episódio cabeção, tá? Veio das vozes da nossa cabeça, que começaram a gritar o quanto, seja pelos contos de fadas da Disney ou pela culpa cristã, a gente menospreza alguma das nossas conquistas porque elas não foram fruto de uma jornada heróica, que envolveu uma quase morte, um drama intenso. Sabe quando você pensa, legal que eu cheguei até aqui, mas a fulana sofreu tanto, eu nem deveria me orgulhar tanto assim. Bateu? Então vem com a gente, boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. A trilha desse espaço da Postal de hoje aqui no Donas poderia ser aquela música, sabe? Vem chegando, sabe? Aquela delícia de pensar em roupas levíssimas e coloridas pra usar nessa época do ano. Ai, demais! Eu já tô fazendo assim, ó, risquinho na parede pra contar quantos dias faltam pra eu me mandar pro matadeiro. E se você já ouviu o nosso episódio sobre descanso, sabe a importância desse tempo pra gente arejar as ideias. Nada de ócio produtivo, tá? É ócio só pra se deliciar. Então abre aí a seção de moda praia do aplicativo da Postals, amiga. Tem biquíni pra quem é de biquíni, maiô pra quem é de maiô, umas saídas de praia estilo assim, novela do Manuel Carlos, Leblon. Ai, uma delícia, bate aquele vento de praia, fica esvoaçante. Ela tá toda obcecada com café da manhã, café da tarde, com louça bonita, seguido de praia com roupa bonita também, não é isso mesmo, Marina? Tô, muito. E eu tô aqui pensando se eu vou de hot paint bem elegante ou de cortininha, porque, né, eu mereço. Você merece e as nossas ouvintes também merecem desconto, porque a Postals deixou na descrição desse episódio um link que tem surpresa. Cupom de 10% de desconto nas compras acima de R$160 e ainda tem frete grátis, tá? Babado. Vale tanto pro site quanto pro aplicativo. A Postals é moda pra vestir, moda pra se amar, moda pra gente. Antes de vestir o sapatinho de cristal, Cinderela foi gata borralheira, sofreu desilusões familiares e ficou totalmente desacreditada da vida. Antes de conquistar efetivamente o emprego dos sonhos, a Andy teve que encarar assédios morais de todos os tipos no que já é um clássico de sessão da tarde, O Diabo Veste Prada. Todos esses exemplos compartilham de uma ordem de acontecimentos. Primeiro muita dor, depois a conquista. Dias de luta para depois virem os dias de glória, sabe o chorão? O que acontece é que na narrativa da jornada do herói, aquela que envolve provações, inimigos invisíveis e visíveis, ela vai criando um inconsciente coletivo de que todo sofrimento é necessário para uma conquista. Conquista sem sofrimento não vale. Se você também, às vezes, menospreza suas conquistas porque elas não envolveram tanto sofrimento quanto qualquer outra pessoa, você também sente culpa quando algo acontece fácil demais pra você e você chega a ter até um pouco de vergonha de contar isso pras pessoas? Vocês já perceberam que a gente não tinha a menor condição de ter esse papo sozinhas, porque, né, ele nos atinge. Por isso nós estamos recebendo aqui a Juliana Zimmer, que é maravilhosa, psicóloga na Alar Psicologia Gestáltica. Ju, bom dia, se apresenta pra quem ainda não te conhece e tá vivendo muito errado. Bom dia! Bom, primeiro eu quero muito agradecer o convite de vocês. Espaços como esse, para mim, fazem bastante sentido. E talvez isso já fale um tanto sobre mim, sobre quem eu sou, né? Uma mulher que valoriza e se identifica muito com propostas como essa de poder coletivizar pensamentos, afetos, opiniões e, enfim, fortalecer as reflexões sobre várias coisas, todas possíveis que a gente puder alcançar. Eu sou psicóloga, como a Marina também já colocou, trabalho na Alar, sou mãe de uma bebê de 2 anos
E isso também já fala um recorte bem importante da minha vida nesse momento. E nesse momento da vida também atendo na clínica, então estou mergulhada nesse ofício, nesse instante da vida, né, atendendo no consultório. Ju, eu queria que a gente começasse, assim, falando de onde vem essa sensação, sabe? Essa coisa que é uma culpa, é um peso, assim mesmo, do quanto é sofrido para você conquistar as coisas, ou do quanto a gente precisa sofrer de fato para chegar lá nesse lugar supostamente considerado de sucesso. É do cinema, é das palestras, são as narrativas, é o capitalismo, é o cristianismo? Bom, acho que talvez seja um pouquinho de tudo isso que você fala, Lari, mas eu fico com vontade de a gente abrir essa conversa, talvez por uma outra pergunta, que é, enquanto a gente está aqui se questionando de onde vem essa sensação, e na própria pergunta a gente já levanta algumas suspeitas da resposta, como que seria a gente começar se questionando sobre o que aconteceu e o que acontece, segue acontecendo, para que muitas pessoas, para que elas alcancem esses espaços de desejo, de direito, elas precisam sofrer tanto, né? E o quanto, de fato, algo que soma na luta coletiva, digamos assim, a culpa que a gente introjeta, né? Como que esse sentimento, esse afeto de culpa, ela pode promover algum tipo de ampliação nesse lugar coletivo, né? Então, acho que dá pra gente pensar, se a gente não se ocupa com a culpa, com o que a gente poderia se ocupar, né? Porque, em alguma medida, eu tenho a impressão de que a culpa, ela paralisa, ao invés de ela produzir algum tipo de ampliação. Então, acho que fica interessante começar a conversa pensando ou problematizando por que algumas pessoas precisam sofrer tanto para conquistar ou para alcançar algumas coisas que, inclusive, são de direito, né? Ai, eu comecei nervosa já, Juliana, Eita. pelo amor de Deus. Acho que super faz sentido e acho que tem uma coisa nessa tua reflexão que é muito da culpa. E acho que talvez seja a melhor forma da gente tratar desse sentimento das vozes da nossa cabeça, né, Lari? Que é, às vezes, a gente chegar a alguma coisa de uma maneira tão natural, ou tão orgânica, ou tão sem sofrimento, ou na verdade a gente não conseguir perceber esse sofrimento, que a gente sente quase culpa por ter alcançado alguma coisa. Então, sei lá, você recebeu uma promoção no trabalho, e você começa a se perguntar por que aquilo aconteceu com você e não com as outras pessoas, e aí você fica culpado porque talvez você devesse ter se esforçado mais, você fica culpado porque você tem um histórico que talvez as outras pessoas não tenham, e aí você entra no ninho de mafagafo, que é nem conseguir reconhecer a sua própria conquista, nem conseguir celebrar e nem conseguir passar por essa culpa e olhar o que aconteceu, sabe? Então, eu acho isso muito, muito louco, assim. Acho que culpa talvez seja a melhor palavra pra falar sobre isso. Uhum. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente olha para nessa discussão, quando a gente olha para um lado, a gente encontra esse cenário onde tem muita gente, né, muitas pessoas, e aí a gente poderia inclusive fazer alguns recortes aqui, talvez muitas mulheres pretas, né, que sofrem muito para alcançar alguns espaços. E nesse outro lugar, esse outro lado da ponta, tem esse cenário que você descreve, né, Marina? Que é, eu consigo eu alcanço uma promoção e aí eu me sinto culpada por vários motivos aí. A pergunta que me ocorre quando eu olho para essas duas pontas que existe é: isso está a serviço de quem, né? Quem é que ganha quando essas duas pontas, elas existem, elas se sustentam, né? Que sistema que sobrevive a partir dessas duas realidades, né? Uma de uma falta de acesso e a outra de uma culpa que se sobrepõe, inclusive, ao ato, assim, né? De a gente talvez não conseguir, por exemplo, assumir alguns espaços, aceitar algumas oportunidades por conta da culpa, por não se achar merecedora. Quem ganha com isso, né? E aí, quando eu olho para isso, me parece que a gente tem um convite para
olhar para além da culpa. Então, se tem alguém que está ganhando com essa dança, digamos assim, eu me sinto muito mobilizada a ultrapassar ou a transgredir a culpa para talvez aqui numa tentativa de transformar a culpa em responsabilidade, por exemplo, né? Então eu me responsabilizo pelos espaços que eu alcanço, que na minha perspectiva é sempre um movimento coletivo, ainda que esteja somente eu lá ocupando uma determinada posição, e eu me responsabilizo por isso, né? E talvez a responsabilização, ela abre horizontes para a gente fazer alguma coisa como cidadãs em relação a essa ponta primeira que a gente fala aqui, que é das pessoas que não alcançam, por razões múltiplas, né, os espaços de desejo e de direito. Faz sentido? Eu acho. Faz muito sentido. Na nossa relação de amigas, né, eu acho que eu e Marina, a gente ocupa, de certa forma, pedaços dessas pontas, assim, porque eu venho de uma família de origem muito simples, eu fui a primeira pessoa a se formar na faculdade, a primeira pessoa a sair efetivamente de casa, morar em outra cidade, a única pessoa até hoje da família que viajou pra fora, sabe? E todo esse caldo, assim, de origem simples, interior, de pessoas com pouca instrução, formação cristã e tal, foi sempre muito forte, assim, no discurso da minha família, essa ideia de que eu tinha que trabalhar muito pesado, assim, sabe? Pra encarar os problemas, assim, pra supostamente vencer na vida. E foi me colocado sempre muito, desde pequena, a ideia de que primeiro os problemas, os deveres, os desafios e depois a curtição, sabe? O prazer, a fruição, a diversão é lá em último lugar, assim, sabe? E eu até hoje tenho muita dificuldade para me permitir, assim, me divertir, ter prazer. Tem sido sempre uma equação muito complicada, assim, de se ter na vida. E quando tu consegue, Lari, como que tu experimenta esse lugar hoje? Aí bate a culpa de novo, né? Então, assim, 3 anos de terapia, tentando entender que essa culpa que vem, que não é minha, né? Que não sou eu, não estou fazendo nada de errado, assim. É justamente todo esse sistema que a gente vive que cria na nossa cabeça culpas infinitas e gigantescas o tempo todo. É quase como se a gente fosse entendendo que uma mulher, né, porque então eu vou aqui fazer esse recorte, já que somos 3 mulheres, e eu acho que a audiência também é bem feminina, né? Uma mulher, ela tá mais destinada, ou talvez se espera, né, dela, que ela experimente o prazer com culpa do que esse prazer libertário, assim, né? É quase como se fosse errado. Tem um recorte social e tem um recorte de gênero aí muito forte. Porque Claro. Como que a gente enxerga, por exemplo, uma mulher que se autoriza a viver o prazer descolado da culpa? Silêncio. Né? E o quanto a gente tem referenciais disso também, né? Porque acho que é um pouco disso que a Lari conta, assim, é um aprendizado familiar também, além de cultural. A gente vai escutando isso dentro das nossas relações mais íntimas, né? Do nosso núcleo familiar, de que é primeiro as obrigações, depois o prazer. Então, experimentar fazer diferente, para muitas pessoas, é experimentar fazer de um lugar meio deserto, assim, não tem referenciais disso, né? Como é que eu banco esse lugar? Como é que eu experimento? Como é que eu começo? Da onde eu começo? E como é que eu sustento isso? Acho muito complexo, porque assim, acho que tem um lugar aí que é o lugar de confundir, não reconhecer os nossos privilégios e reconhecer o lugar que a gente tá e reconhecer o espaço que a gente ocupa, a menosprezar as conquistas que a gente tem. Eu ando muito no fio da navalha desses 2 lugares. Sabe? A Ju trouxe o lance do pensamento coletivo, do pensamento social, do entendimento social, e aí acho que pra mim pega muito esse lugar. O quanto eu reconhecer que tive os privilégios que tive, que tenho
uma família muito estruturada, que é isso que a gente já falou no episódio sobre ser boazinha, né? Eu tenho uma família estruturada, que eu tenho um relacionamento saudável, que sou de uma família de classe média. O quanto reconhecer isso e transformar isso numa responsabilidade é uma coisa, e menosprezar a conquista que eu tive, apesar disso tudo, ou impulsionada por isso tudo, é outra coisa. Eu tenho dificuldade de dividir, sabe? Então, às vezes, eu olho pra alguma coisa que eu conquistei e pro esforço que eu tive, e eu não consigo dividir que foi o meu esforço. Essa é a minha história. Eu não tenho como voltar atrás, e seria, sei lá, esquisito você... É esquisito você quase desejar ter sofrido pra poder sentir orgulho, sabe? Então, pra mim, essas duas coisas, assim, andam muito juntas. E aí eu lembrei também de que o sofrimento, ele é o sofrimento, ou enfim, o momento de dor, de angústia para então chegar a algum lugar, ele é quase uma narrativa de todas as pessoas, né? Então eu trabalho contando a história das pessoas, e é muito louco, porque no primeiro impulso sempre é contar o quanto eu sofri para validar o sucesso que eu tive. Então, eu tive um sofrimento muito grande familiar, eu tive uma perda, eu vim de tal lugar. Sempre tem uma coisa assim, que quase que diz, por ter passado por tudo isso, isso aqui que eu conquistei vale a pena, assim, sabe? E é muito louco como, quando não tem essa grande reviravolta, quando as coisas só aconteceram, parece que não tem uma história. Parece que não, as pessoas a jornada do herói, né? Exatamente. E aí, e aí quando você passou por tudo isso e deu certo, você virou uma história de superação, você virou uma história de inspiração. Quando você passou por tudo isso e deu errado, você é só um fracassado, sabe? Então, não é a conquista que importa, é a jornada que levou para aquele lugar, não é o que você tá fazendo, mas é o fato de você ter sofrido para fazer aquilo. Isso me incomoda muito. Porque aí eu converso com várias empresárias, vários empresários no meu trabalho, e eles falam, mas eu não tenho nada pra contar. Mas minha história é sem graça. Tá, mas não é que ela é sem graça, é só porque as coisas aconteceram de uma forma como deveria acontecer pra todo mundo. E que interessante poder olhar para essa palavra que aparece, que é a graça, né? Porque é quase como se a gente estivesse aqui romantizando o sofrimento, né? Exato. Então, sim. Que graça você ter sofrido, né? Que graça você ter precisado construir 1000 caminhos para conseguir alcançar um lugar de desejo. Que engraçado que você precisou ser muito criativo para passar por um obstáculo doloroso. E, bom, talvez não seja tão engraçado assim, né? Talvez a gente não precise seguir nessa lógica de romantizar o sofrimento, o cansaço, a exaustão, que é uma onda bem presente nas nossas conversas e no que a gente encontra de leitura hoje em dia, disponível por aí. Uma outra coisa que aí eu acho que me pega muito é que eu percebo que pra mim, durante muito tempo, a minha questão acho que não foi nem tanto a romantização desse perrengue, desse sofrimento, mas de naturalizar, sabe, o desafio, ou de passar por algum sofrimento e achar que é absolutamente normal. E eu acabar minimizando o meu esforço também, sabe, pra conseguir as coisas, e acabar minimizando o meu sofrimento. Porque aí quando pra pensar, não, mas isso faz parte da vida, todo mundo tem seus problemas, isso não é nada em comparação ao que outras pessoas estão passando. Teve muitos momentos, assim, já em terapia, em que eu tive que entender que estava permitido pra mim sofrer também, que tava permitido entender isso. E aí eu acho que tu também pegou uma outra coisa, Ju, que me pega muito, que é aquela saída escapista do fazer piada, assim, porque eu sou muito essa pessoa que faz piadas. Só que, né, essa piada, ela tá, na verdade, querendo dar ali uma maquiada em algo que tá doendo, de fato, assim. Ou talvez, em alguns momentos, pode ser, inclusive, um pedido, né? Sim. De ajuda. De apoio, né? De suporte. Ou até mesmo uma denúncia. O humor, né, gente? O humor é uma coisa muito louca. É maravilhoso. E eu gosto que o humor, a gente usar o humor esconde tantas camadas, né? A gente usa o humor pra tantas coisas. Enfim, outra coisa muito, muito louca, assim. Vocês falaram muito desse lance
culpa, né? De como a gente... Primeiro que a gente menospreza o nosso sofrimento. Então vamos por fases, né? A gente menospreza o nosso sofrimento porque as outras pessoas sofreram mais ou porque a história tem que ser contada por sofrimento. E talvez o que a gente deveria fazer é essa diferenciação um pouco mais clara de o que é um privilégio e o que é o nosso mérito que existe dentro do contexto de cada um. E depois vocês falaram muito do componente da culpa, né? Eu queria falar um pouco sobre essa relação entre prazer e culpa. No sentido de que, quando a gente fala de celebrar as nossas conquistas, e a gente tem tentado fazer isso aqui no Donas, né, Lari? Nosso exercício constante diário. Exato, de não foi só mais uma vez que isso aconteceu, não, isso aconteceu, não, vamos esquecer o quanto foi ralado chegar até aqui. E ó, de novo, eu usei o quanto foi ralado chegar até aqui pra dizer que, ó, fazendo exercício, autoanálise aqui no ar, pra dizer que a gente mereceu, mas o quanto esses prazeres que a gente tem, eles vêm imbuídos dessa culpa, seja porque a gente tá valorizando a falta de sofrimento, seja porque a gente não consegue se livrar da culpa e parece que o prazer não é completo, parece que a gente não consegue relaxar, parece que a carga mental da culpa e de talvez você não tenha merecido isso, do merecimento, tá sempre meio assombrando as nossas conquistas. É só comigo? Não, eu acho que não é só contigo. Eu tenho pensado que se isso tá tão impresso na nossa forma de se relacionar com o prazer, talvez esse seja o ponto de partida mesmo, né? Talvez não, a gente esteja longe daquilo que gostaríamos que fosse, mas parece que é a forma que é possível que seja. Então, como que é se disponibilizar para o prazer, acompanhada dessa sensação, desse afeto esquisito, que aqui a gente está dando o nome de culpa, mas que às vezes pode ser uma sensação que não tem muito nome, assim, que a gente também não tem muita clareza do que é apenas uma interrupção, em alguma medida, da experiência do prazer. Mas eu tenho feito esse exercício, que é, bom, como é, então, ir assim, que é o jeito possível de ir. E confiando, ou talvez apostando num horizonte de futuro, de que em algum momento possa ser diferente, possa ser sem essa mancha do que a gente está chamando aqui de culpa. E aí sim, poder viver o prazer de uma maneira mais integral ou mais limpa, não sei como a gente poderia chamar aqui. Nossa, que bonito isso. Que bonito. Eu inclusive comentei isso com a Marina em algum momento. É bem comum, por um tempo foi bem comum encontrar em algumas lojas de decoração, assim, quadrinhos que diziam, se você tem medo, vá com medo mesmo. E aí talvez a gente possa trocar o afeto, né, ou o sentimento, a sensação, enfim, que é, se você tem culpa, bom, vá com a culpa mesmo, assim, pegue ela na mão, leve ela junto, né, mas vá, experimente ainda assim, né, porque aí me parece que a gente vai convocando o corpo a experimentar do jeito possível aquela experiência, e não esperando primeiro elaborar a culpa até que ela desapareça, para que daí então a gente possa viver o prazer. Ai, que perfeito isso. Eu tô aqui pensando, porque vivi muita coisa esse ano. Não posso falar a respeito, não quero Eu ia falar. dizer, Larissa Guerra, você quer que eu te interrompa ou não? Me dá um sinal aqui. Não vou falar, são coisas muito pessoais, muito íntimas, muito internas, processos que eu ainda tô vivendo e que mexeram muito comigo, assim, sabe? E eu acho que em todo momento a culpa teve junto comigo, mas eu não deixei de viver isso. E olha, me emocionei nesse podcast, hein? Vivemos 4 anos pra isso. Que lindo, né? Que Cara, bonito eu acho muito corajoso. E eu acho bonito poder reconhecer, porque eu acho que é um pouco do que a gente falava antes, que é esse lugar de contemplar o lugar que a gente chega, que às vezes é um lugar concreto, é um pouco daquilo que a Marina falou, é uma vaga de emprego, é um espaço de trabalho, enfim, mas às vezes é um lugar subjetivo, né? Que é um pouco do que a Lari compartilha agora. E isso também convida a gente a contemplar, que é, olha, eu cheguei aqui, apesar de, eu cheguei, experimentei algo que por muito tempo eu não me permiti experimentar. Ai, muito louco.
Meninas, esse lance da gente ir com culpa mesmo aluga muitos triplex na minha cabeça, assim. Porque é isso, muitas vezes a culpa se impõe como um muro e a gente não consegue sentir nada além dela. Não, sabe? e te coloca também meio que num estado de alerta, assim, né? Como assim? Explique. De que você tá com aquela culpa e aí você pensa assim, não, mas vai acontecer alguma coisa errada que é pra provar que essa culpa tava certa, sabe? Que fazia sentido em estar me sentindo mal por fazer isso, em estar culpada por isso, assim. Não te bate um pouco de vez em quando? Cara, me bate muito, principalmente nesse lugar das conquistas, assim. Chama Aham. síndrome de impostor, né? Fenômeno da impostora, essa coisa que a gente sempre fala. Mas é isso, assim. É tipo, cara, é ridículo, é muito ridículo que eu tenha uma sensação nebulosa, assim, ao falar de coisas muito boas, porque eu não sinto que eu não. Agora eu vou chorar. Eita, hoje tá foda. Hoje que eu não fiz nada pra merecer aquilo, né? Então, como eu comentei no episódio do lance da boazinha, o fato de eu ter uma família que gosta de estar junto e que, enfim, tem problemas como todas as famílias têm, mas gosta de ficar junto, ou o fato de eu ter um relacionamento saudável em que eu sou feliz, ou o fato de eu ter uma empresa e não ter tido que abrir mão de nenhum sonho pra isso, falar isso em voz alta já me dá culpa. Já me ativa um gatilho de que, cara, sabe, às vezes a gente tá conversando sobre o Donas e me bate muito isso, assim, sabe? Tipo, tá, a gente não faz nada demais. Por que a gente tá aqui, sabe? E isso impacta a nossa vida não só emocionalmente, mas em coisas muito práticas, assim. Em tipo, por que eu vou cobrar por fazer um trabalho se eu não fiz nada pra chegar até aqui? Por que eu vou comemorar que eu cheguei nesse lugar se eu não fiz o suficiente? Sabe? Uma sensação de que tudo foi... eu tenho uma sensação constante de que tudo me foi entregue de mão beijada. E eu sei que não é verdade. Nossa, mas né? essa culpa é uma culpa muito constante, assim, e que me atravessa em todos os lugares. Então, esse episódio pra mim é muito sobre isso, assim, é sobre a gente entender que a história do sofrimento, ela tem que ser contada num aspecto coletivo, num aspecto social, num aspecto da responsabilidade, num aspecto da coletividade de resolver questões, assim, né? De olhar para as oportunidades que as pessoas não tiveram, de ter uma jornada mais tranquila e pensar em como oportunizar isso para mais pessoas. Mas não é assim na prática que me bate hoje, assim, sabe? Na prática me bate muito essa sensação de culpa. Eu escuto você agora, Marina, e a pergunta que me atravessa é o quanto é possível que a gente viva os nossos prazeres em uma realidade que é tão desigual. E o quanto a gente considera que isso também é um sofrimento, né? Então, se a gente for olhar com muito cuidado, parece que todo mundo está sofrendo um pouco. Alguns, talvez, numa profundidade mais violenta, digamos assim, né? Com mais negligência e mais dificuldade de acesso do que outros, mas ninguém sai ileso dessa conversa, porque ainda quem tem acesso, ainda quem alcança, ainda quem tem uma realidade diferente da do outro, sofre uma outra coisa, sente uma outra coisa, mas não passa ileso dessa conversa, dessa experiência. E aí, de novo, eu volto para aquele lugar que é, isso atende a quem? Ou ao quê? O capitalismo! Patriarcado. Porque aí a gente pode pensar quem fatura, né, enquanto os nossos corpos estão adoecidos, por razões diferentes, por complexidades diferentes, mas adoecidos. Sim, e pensando também nessa questão do capitalismo, assim, o quanto essa relação com a culpa e o prazer, ela mora, às vezes, em algumas coisas muito específicas, mas não na ideia do consumo, não na ideia de você consumir mais. E às vezes até ocupa alguma coisa de, ai, nossa, olha só, olha aqui, comprei, ai, nossa, fui na Black Friday e comprei 15 pares de sapatos, kkkk, sabe? De uma forma muito minimizada, assim, né? Porque vem muito essa ideia de que querem que você sinta-se culpada por descansar, querem que você se sinta culpada por ter prazer com o seu corpo, mas se você comprar isso aqui,
talvez essa culpa não seja tão grande, sabe? Que é isso, é o capitalismo, né? E aí, enquanto nós estivermos insatisfeitos e insatisfeitas em alguma medida, a gente talvez fique mais vulnerável e mais refém dessas ofertas de consumo. Então, a gente consome produto, a gente consome remédio, a gente consome telas, enfim, a gente vai, né? Cada um vai escoando para algum lugar, mas esse processo de elaboração do que está sendo sentido, que é em alguma medida o que a gente faz aqui, o que a gente propõe aqui, ele não acontece, né? Ele salta para esse outro lugar mais imediatista, que é consumir alguma coisa. E aí, essa elaboração da culpa e da responsabilidade, da contemplação e da necessidade de estar num estado de vigília, porque se deu tudo certo, em algum momento vai dar algo muito errado, a gente não elabora, a gente não debruça por esse lugar para tentar entender e se entender um pouco melhor nesse lugar, nesses afetos, nessas sensações. E eu acho que em todas essas reflexões, tanto as nossas reflexões íntimas, quanto essas reflexões mais coletivas e sociais e tal, a principal arma tanto do capitalismo quanto das nossas lutas internas, assim, é sempre a comparação, né? Seja a comparação com a história do outro porque ele sofreu mais, seja a comparação com o corpo da outra e para ter aquele corpo eu preciso consumir aquela coisa, né? Seja porque eu pude viajar e não tive que para isso sofrer o que outras pessoas sofreram, então talvez eu não possa ter uma plenitude de aproveitar, tanto para eu sentir eu me autorizei a sentir prazer, a acessar um lugar de prazer em alguma coisa, mas não sei se isso é coletivamente entendido, não sei se isso é possível, sabe? Então, a comparação com as outras pessoas, com as outras realidades, ela traz essa constante vigília e sensação de será que o nosso problema, ou será que a nossa questão, ou será que a nossa conquista é suficiente? É sempre a sensação de suficiência, né? Tipo, será que eu sofri o suficiente para conquistar isso aqui, para me autorizar a aproveitar? Ou será que eu estou sendo suficientemente livre para poder me sentir feliz, sabe? Sempre tenho a comparação com os outros, e a comparação com os outros gera essa sensação do que é suficiente e do que não é, né? Olha, eu tô com o cérebro derretendo nesse episódio. Eu fico pensando, quando a gente vai para essa comparação, se além de uma tentativa de nos responsabilizar pelos espaços que a gente ocupa socialmente, cada um de nós, não tem também um exercício ou uma tentativa de aliviar a culpa. Vou explicar melhor. Se eu me sinto culpada por ter acesso a alguma coisa que eu sei que outras pessoas não têm, o quanto a culpa não é um recurso conhecido, e aí por isso que eu faço uso dele, para tentar diminuir a minha dívida. Então, se eu me interrompo no meu prazer, eu diminuo a dívida que eu tenho coletiva com esse mundo desigual. Faz sentido para vocês? Ai, Juliana, puta que pariu, hein? Super. Porque, então assim, bom, já que nem todos, e nem todas, e nem todes podem viver isso que eu estou aqui vivendo agora, eu vou viver pela metade. Assim eu me sinto menos culpada, porém ainda culpada. Só que se a gente for pensar numa atuação disso prática, isso não altera em nada, né, esse cenário coletivo, político, econômico, enfim. Então, se não for pela culpa, por onde mais a gente poderia fazer algum movimento, seja ele individual ou coletivo, para nos implicarmos nisso que a gente já entende que existe, que é essa distância entre algumas pessoas, entre algumas classes, entre algumas regiões, né, geográficas do nosso país, da nossa cidade, enfim, do nosso bairro.
E esse crédito não vai pra lugar nenhum, né? Não vai, exatamente, porque daí, bom, se a gente troca a culpa por responsabilidade, se a gente troca a culpa por, enfim, por algum outro ato, por algum outro movimento que abre horizonte, que não paralisa, porque eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho de quando eu paro na culpa é uma grande paralisação, assim, uma grande anestesia. Não crio nada nesse lugar. Eu já pensei numa outra coisa que também, que eu acho que mora nesse limbo, assim, eu acho que limbo é uma boa palavra pra isso, né? Porque também tem a ver com essa pegada cristã da culpa, assim. De como essa culpa, essa sensação de não merecimento, essa sensação de não se permitir usufruir o prazer ou as conquistas, do quanto tudo isso fez com que eu me sentisse muito deslocada em muitos momentos da minha vida, assim. Muitos momentos. Recentemente, eu e a Marina, a gente teve uma experiência e aí eu falei pra ela, cara, o que a gente viveu no ano passado, eu tava me sentindo, assim, totalmente estranha, num ambiente que eu não tava confortável. Tipo assim, nada. A roupa que a gente tava não tava ajudando, tipo, nada, assim. Foi muito desconfortável, mas agora eu me senti confortável. E eu acho que esse se sentir confortável também passou por esse processo de sentir e desse processo de formiguinha que a gente vem fazendo no Donas, de reconhecer as nossas conquistas, assim, de reconhecer que a gente trabalha bem, que a gente manda bem, sabe? Então, acho que tudo mora nisso, assim, mas essa sensação de deslocamento, meu Deus, e a Marina sabe, assim, que é uma frequente na minha vida também. Ah, enfim, né, gente? Tô aqui, eu ainda não me recuperei, tá? Eu ainda tô aqui um pouco chorando. Mas, enfim. E que potente, né, poder assistir, por exemplo, aqui, duas mulheres se reconhecendo. Acho que isso é muito... provoca algo em quem escuta, num lugar de referência, que era aquilo que a gente falava antes, de oferecer um modelo possível, diferente daquele que a gente está tão acostumadas, que é o de desqualificar, diminuir, nem olhar, nem entrar em contato, nem falar sobre. E aí, quando vocês duas, ainda que com as dificuldades e com os desafios que tem sustentar esse lugar, bancam isso, acho que tem uma demarcação importante no processo de cada uma, acredito, no processo, inclusive, do trabalho, do podcast, e um convite para todo mundo que acessa as histórias de vocês aqui, né, que olha, é possível. A gente tá aqui experimentando esse lugar, né, quem sabe tu possas experimentar também. Eu acho muito bonito ouvir, assim, a Ju também falando, porque, de certa forma, eu e a Marina, a gente sempre teve essa tônica, assim, de que desde o dia 1 do Donas, a gente está aqui vulnerável, sabe? E a gente quer sempre colocar essa ideia de que ser uma dona da porra toda é se colocar vulnerável também, é assumir as nossas vulnerabilidades, porque foi muito vendido pra nossa geração essa ideia de que, nossa, você é uma mulher foda, você é a dona da porra toda, você é inabalável, você mata no peito e tal. Então, se colocar nesse lugar, assim, não deixa de ser muito bonito também. E eu acho que eu e Marina nunca estivemos tão vulneráveis num episódio como hoje. Gente, a Ju, ela é a mesa de comando do Divertidamente, sabe? Ela vai apertando os botõezinhos e aí foi a primeira vez que nós duas nos emocionamos no mesmo episódio. Foi. Tá? Então eu só queria Meu Deus. deixar esse relato aqui. Eu não sei se isso é bom ou não, mas eu estou aceitando como um elogio. É um elogio, aceite. É um elogio. Tá, Ju, mas pra gente tentar chegar num caminho indo pro final, assim, dessa conversa, como que a gente pode tentar amarrar tudo isso, tentar levar alguma dica pra quem tá se vendo hoje, ouvindo essa conversa, derretendo o cérebro que nem eu derreti aqui e pensando, tá, e agora? Acho que antes de responder a tua pergunta, Lari, eu tenho vontade de poder demarcar uma palavra que a tua última frase, a tua última fala me fez lembrar, que é a ambiguidade. Talvez é pensar em nós, enquanto sujeitos, né, enquanto mulheres, enfim, como corpos e seres e, enfim, existências
ambíguas, né? Então, é poder ser donas da porra toda e vulneráveis. Como se uma coisa não invalidasse, né? E não aniquilasse a outra. É possível que as duas coisas coexistem, né? E talvez, às vezes, elas até se misturem muito. Assim como o prazer e a culpa, que foi uma coisa sobre a qual a gente ficou aqui hoje olhando, né, conversando sobre. Que é bom, talvez às vezes esse é o caminho, abraçar as duas coisas, né, e ir com as duas, e com isso que é ambíguo, que é por vezes até contraditório. E reconhecer que essa é a nossa condição humana, né? Somos esses seres contraditórios e ambíguos e, enfim, confusos e tortos, e tá tudo bem. Bom, você pergunta de um exercício, né? Alguma coisa que a gente possa oferecer aqui, e eu acredito que talvez o caminho esteja na experimentação, que é da mesma maneira que quando a gente se propõe a fazer algum tipo de atividade física, por exemplo, a gente vai lá e estimula, né, um músculo de alguma parte do nosso corpo. Talvez esse exercício de se autorizar, de se permitir, de experimentar o prazer, apesar das mazelas do mundo, né? Apesar das distâncias, isso não significa se isentar de responsabilidades, mas isso significa se apropriar do que é nosso. E aí, se isso é tão estranho para muitas de nós, talvez a gente precise começar a exercitar essa musculatura que, por anos, provavelmente não foi trabalhada. E aí, no começo, vai ser isso, assim, essa musculatura fraquinha, né, que consegue sustentar pouca coisa. E aí, à medida que a gente vai fortalecendo e fazendo mais uso disso, desse corpo, dessa parte do nosso corpo mais subjetiva, talvez, eu acredito, né, que a gente vai assistindo a possibilidade de sustentarmos mais, por mais tempo, e isso vai ficando mais fortinho, digamos assim, né, e talvez esse seja o caminho. Acho que é ir para a experiência, do jeito que for possível. Bom, chegamos então na nossa mesa de bar. Quero lembrar você da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da P Toda. A partir de R$5 por mês, você ganha vários mimos, tem newsletter toda semana, que às vezes atrasa, mas ela chega, tá? Tem que mais? Tem cupons de descontos. E agora temos um chat no Instagram exclusivo para as nossas apoiadoras pra gente tricotar lá, trocar figurinhas. Tá sendo bem divertido. Exatamente. No dia que a gente tá gravando esse episódio, o chat começou ontem e já tá maravilhoso, assim, já tá várias trocas rolando sobre o episódio em relação ao Projeto Verão. Então, se você quer apoiar o Donas e quer participar com a gente, a ideia é que a gente vá trocando sobre os episódios. E esse de hoje, eu tô achando que vai dar um pano pra manga gostoso. Vai ser incrível. Então, siga lá a gente, apoie a gente, que você tem acesso a todas essas coisas legais que a gente prepara pra vocês. Ju, primeiro, assim, acabou a sua agenda de pacientes, que já não existia mais, já não tinha mais horário, a partir de hoje, nunca mais. Mas, enfim, se você quiser falar como as pessoas podem te encontrar, te acompanhar, te marcar a sessão contigo, conta aí, faz teu merchan. Certo. Hoje eu estou presente no Instagram através de uma conta que se chama Onde Moram os Afetos. Um pouco menos presente do que eu gostaria, inclusive, mas é o que eu dou conta, então a gente vai seguindo desse jeitinho, do jeito que a gente dá conta. E também através da conta da Alar, que é o espaço onde eu atendo, junto com a Gabriela, que é minha sócia, e outros parceiros incríveis. Também é possível me localizar e localizar mais profissionais por lá. Acho que é nesses dois espaços. Maravilhosa. Então agora dá 2 dicas aí do que você anda lendo, vendo, ouvindo. Não precisa ter a ver com o tema, você já sabe. Tá. Eu vou sugerir um filme que eu não sei mais se está em cartaz. Eu suspeito que não, mas acredito que em breve ele chega nos streamings, então acho que vai ser possível que quem não tenha assistido possa assistir em casa, que é o filme da Gal Costa. Maravilhoso. Eu voltei aos cinemas depois de pandemia, gestação, maternidade, pra ver Gal, e é um filme espetacular. Além de, enfim, né, a gente valorizar o cinema brasileiro, acho que vale muito a pena
assistir. É belíssimo. É belíssimo. Mesmo quem, né, não acompanhava a Gal, a arte dela, as músicas dela, ainda assim é uma história muito potente, muito bonita. E a outra... E guarda fôlego pra última cena, né, Ju? Eu me emocionei demais, assim, assistindo o filme inteiro, assim, achei de uma poesia maravilhosa e ao mesmo tempo muito potente, muito forte, lindo, 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 lindo. Então, acho que vale a pena, quem não assistiu, assistir. E a outra dica que eu vou deixar aqui compartilhada é o novo livro da Vera Iaconelli, que ele é um ótimo livro, eu comecei a ler ele, estou no começo, o Manifesto Antimaternalista, que, bom, conversa muito com o que eu tenho vivido, né, nesse momento da minha vida, mas eu acho que é um livro que ele pode ser lido por todas as pessoas, porque é um pouco da convocação e da provocação que a Vera faz nesse livro de que o cuidado, ele não se limita à mãe, né? Então, se ele não se limita à mãe, não apenas mães ou não apenas mulheres precisam ler sobre, né? Então, fica também a dica do livro dela. Ai, eu comprei, Marina, se tu quiser ler, depois eu te empresto. Claro que quero, já me bota na lista. Aliás, eu tenho uma lista de livros que você tem que me emprestar, mas eu não quero ter essa DR agora aqui. Com a presença da Ju, que ela vai fazer nós dois chorar falando de livro. É uma coisa muito doida. Se a gente fizesse uma indicação só de livros, eu ia adorar, porque daí eu podia também receber e também poder compartilhar aí uma série de livros que tem meu coração. Tu vai de livro, né, Lari? Vai aí, então. Eu vou, porque é a única coisa que eu tenho feito, assim, ou é livro ou é podcast. São 2 livros da mesma autora, porque eu estou obcecada por ela neste momento, que é a Giovanna Rivera, uma autora boliviana de literatura de horror, aquela pegada realismo fantástico, horror latino-americano, que eu tô meio fã, assim, que eu virei fã nesses últimos anos. E o primeiro livro é o Terra Fresca da Sua Tumba, é um livro, assim, de contos, de horror, de terror, e assim, coloca muito filme de Hollywood de terror no chinelo, tá? É muito bom. É uma loucura, é uma loucura. E aí eu li esse de contos e comecei a pesquisar o que mais tinha traduzido dela no Brasil e achei o 98 Segundos Sem Sombra. Ele é um romance de formação, que é como a galera da literatura chama esses livros de personagem adolescente que tá se questionando sobre tudo, sabe? Tipo, o apanhador no campo de centeio. E ele me lembrou muito o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que é um livro que eu amo demais. Eu amo esse livro também, amo, assim, um dos livros mais legais que eu já li nos últimos tempos. Só que esse 98 Segundos, ele se passa no interior da Bolívia, no final dos anos 80, sabe? Tipo Madonna, Queen, música pop, assim. E em meio às aulas num colégio de freiras, numa cidade que é tomada pelo narcotráfico. E aí tem a família e a Genoveva, que é essa personagem adolescente que tá ali crescendo com o sonho de ir embora daquele lugar. E é só isso que eu vou falar, porque de resto eu entrego muito spoilers. Eu adorei os títulos, achei muito bom. Sim, muito bom, né? Muito bem, então tá. Vamos lá, vamos para as minhas dicas que eu tô... Gente, eu ainda não parei de chorar, tá? Só queria deixar esse tópico aqui. Eu vou primeiro de filme. O primeiro filme que eu quero indicar o nome é Let Them All Talk, da Meryl Streep. Ela é maravilhosa, né? Sim, assistam tudo dela. Mas é um filme em que ela é uma autora, enfim, uma autora reconhecida. E ela vai pra um cruzeiro por um motivo X e leva as suas 2 melhores amigas de muito tempo. Fazia muitos anos que elas não se falavam. E aí é um filme sobre relações, assim, sobre amizade, sobre quanto as coisas que a gente faz pras pessoas que a gente ama são impactantes. É um filme cabeçudíssimo e porrada, muito bom. Tá na HBO Max. É muito, muito, muito bom. E a minha segunda dica é uma dica muito especial, assim. Eu queria muito que vocês realmente ouvissem, assim, porque é de uma pessoa muito incrível, que me ensinou muito, que é a Malu, a Maria Luísa Lang, que já esteve com a gente aqui no Donas algumas vezes. Já indicou várias pessoas incríveis para estar aqui com a gente, porque um dos seus trabalhos é ser curadora de conhecimento. E ela acabou de lançar um curso rápido, delicioso, gostosíssimo de fazer no Descola Gram, sobre curadoria de conhecimento. E o que é muito massa? A Malu é aquela pessoa que sempre tem uma indicação massa pra fazer sobre os assuntos. Todos, sabe? Assim, tipo, a pessoa que segue pessoas legais, que te indica pessoas legais, que você tá falando sobre alguma coisa e ela lembra de algum livro, algum filme que ajuda você naquela reflexão. Ela é
gênia, ela é incrível, ela é uma das pessoas que eu amo na minha vida, assim, que eu queria ter ela num bolsinho e ter ela sempre comigo. E o curso é muito massa porque ela ensina algumas das técnicas do que ela faz como trabalho para pessoas comuns, normais. Então, como organizar as referências, como organizar ideias, o que usar para cada coisa, como que você consegue, nesse mundo louco de informação, separar o que você curte para cada coisa. Tem ferramentas super práticas. Tem a participação da Beatriz Guarese, que é uma outra amiga nossa, gênia maravilhosa. Tem a participação da Cynthia Hansen, que é uma outra pessoa muito especial. Então, é um curso rápido de fazer, muito gostoso, baratinho e que, assim, eu fiz ele recentemente e já está transformando, assim, a forma como eu salvo links, a forma como eu categorizo as coisas na minha cabeça, tá me ajudando muito. Então, se você também, às vezes, tem vontade de ver muita coisa, mas quer conseguir organizar essas suas referências, faz o curso da Malu da Escola Grande, Curadoria do Conhecimento, que é realmente muito, muito, muito legal. É isso, então, Juliana, muito obrigada por essa conversa. Foi realmente, assim, foi lindo. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite e a confiança de vocês para eu estar aqui, na presença de vocês duas e de todas as outras pessoas que vão nos acompanhar nessa prosa. Foi um prazer. Ai, Juliana, gênia, né? Tenho nem palavras. É isso. Gente, beijo. Até semana que vem. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.